Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do oitavo ano. Nessa aula nós vamos falar sobre triângulos, tá? Vamos falar da definição de triângulos, da classificação dos triângulos e também vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Espero que todos gostem e vamos lá. Bom, como já falei, o conteúdo abordado nessa aula vai ser a definição de triângulos, classificação de um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente começa a nossa aula mostrando algumas representações de triângulos. O primeiro que a gente tem aqui é uma estrutura que segura um telhado, né? E você vê que as madeiras estão dispostas, as amarrações, em forma de triângulos, ok? Temos aqui um triângulo, temos outro triângulo, temos outro triângulo, temos outro triângulo. Se eu olhar lá para trás, para a profundidade da amarração, temos mais aqui, 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 aqui e vários outros. A segunda figura, né, a segunda fotografia, é uma pirâmide, é do Museu do Louvre, e é uma pirâmide onde as quatro faces da pirâmide é formada por um triângulo, uma pirâmide de base quadrangular, onde a sua face é triangular. E por último nós chegamos no triângulo, que é aquele mais que nos remete à nossa infância, né? Aquelas brincadeiras de férias, né? Que é o triângulo de bola de gude. Quem conhece, quem joga, com certeza já viu um triângulo como esse, ok? Então, a partir dessas representações de triângulos é que a gente vai começar a falar um pouco da classificação desses triângulos. Vamos lá. Bem, vamos lá falar das definições de triângulos. A definição formal de um triângulo é a seguinte: dados três pontos A, B e C não colineares, chamamos de triângulo a figura formada pelos três segmentos de reta AB, BC e CA. Vamos lá. Quem é AB? É esse segmento aqui. Quem é BC? É o segmento que liga B ao ponto C. E quem é CA? É o segmento que liga o ponto C ao ponto A, fechando assim o triângulo. Por que é importante essa coisa do não colineares? O que significa pontos colineares? Significa pontos na mesma linha. Se está na mesma linha, ele não vai formar nunca um triângulo, vai formar uma reta. Um triângulo não. Então, um triângulo é formado por três pontos que não sejam colineares. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Um triângulo possui três ângulos, por isso que o nome é triângulo. Três ângulos. Então, se nós temos um triângulo ABC, né, mesma figura que nós utilizamos anteriormente, esse A representa o ângulo do lado A, o B representa o ângulo do lado B e o C representa o ângulo do lado C. Quando eu somo esses três ângulos, obrigatoriamente a soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Ok? Então, se por exemplo, se um ângulo vale 35 e o outro vale 45, obrigatoriamente o outro tem que valer 100. Por quê? 45 mais 35, 80. 80 para chegar a 180, faltam 100. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Classificação dos triângulos. Todo triângulo pode ser classificado quanto aos seus lados, ou seja, dependendo das medidas de seus lados, ou quanto aos ângulos, ou seja, dependendo da medida dos seus ângulos. Então, o que significa? Significa dizer que eu posso classificar um triângulo ou pelos seus lados, pela medida dos seus lados, ou eu posso classificar um triângulo pelo tamanho do ângulo interno desse triângulo. Vamos ver como é que é essa classificação. Primeiro pelos lados e depois pelos respectivos ângulos. A primeira classificação de triângulo que a gente tem é o triângulo equilátero. O que significa equilátero? Significa equínime, igual, ou seja, cada lado tem que ter a mesma medida. Todos os lados têm que serem iguais. Só que a gente não utiliza muito esse termo igual na matemática, ainda mais na geometria, a gente utiliza o termo congruente. Então, um triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados congruentes.
O segundo triângulo que a gente tem é o triângulo isósceles, que a definição dele é: possui pelo menos dois lados congruentes. Por que pelo menos? Porque um triângulo equilátero também é uma representação de um triângulo isósceles. Okay? A diferença é que um triângulo isósceles ele só possui pelo menos dois lados congruentes. Para que seja equilátero, ele tem que possuir os três lados congruentes. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Ok? E o terceiro triângulo que a gente tem é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno não possui nenhum dos lados congruentes, ou seja, todos os lados, todas as medidas dos lados são diferentes. Tudo bem? Mais uma vez, três situações podem ocorrer quando observamos os ângulos de um triângulo. Ou todos eles são agudos, com ângulos menores que 90, ou um deles é obtuso, com um ângulo maior que 90, ou um deles é reto, com um ângulo de medidas igual a 90 graus. Veja a classificação desses três casos. Bom, agora a gente vai definir os triângulos conforme não os seus lados, mas pelos seus ângulos internos. O primeiro caso que nós temos aqui é o triângulo retângulo, onde um dos ângulos é um ângulo reto. Ângulo reto, gente, é essa caixinha quadrada. Ainda que não tenha aquela indicação ali de 90 graus, se tiver aquela caixinha quadrada em algum triângulo, significa que ele é um ângulo reto, significa que ele é um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele é um triângulo retângulo. O acutângulo. Acutângulos são triângulos onde todos os ângulos internos são menores que 90 graus. E o obtusângulo é um triângulo onde um ângulo interno é maior que 90 graus. Ok? Então, retângulo possui um ângulo de 40 graus. Acutângulo, todos os ângulos internos são menores que 90 graus. E obtusângulo é onde um dos ângulos internos é maior que 90 graus. E agora a gente tem aqui um exercíciozinho para a gente treinar essa coisa da soma dos ângulos internos. Determine o valor de cada ângulo no triângulo abaixo. Então, eu tenho um triângulo ali, onde os ângulos internos são x mais 20, x mais 10 e 30. Facilita porque eu sei que a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, x mais 20 mais x mais 10 mais 30 é igual a 180. Como é que eu vou fazer? Vou separar x para um lado, o que não é x para o outro. 2x mais 60 igual a 180. Passo 60 para o outro lado. 2x igual a 180 menos 60. X é igual a 120 dividido por 2, né? 180 menos 60. X igual a 20. Só que eu não quero o valor de x, eu quero o valor de cada ângulo. Então, no lugar do x, eu coloco 60. Então, ó, 60 mais 20. Esse valor aqui é 80 graus. X mais 10, 70 graus. E aqui não precisa fazer nada. Ó, somando dá 150, somando dá 180. Viu como é simples? O segundo aqui é a mesma coisa, a diferença é que os ângulos internos agora são x mais 10, x mais 30 e 2x. Porém, tudo isso somando tem que ser igual a 180. Verificando agora verificando a soma dos ângulos, nós temos 4x mais 40 igual a 180, 4x igual a 180 menos 40, x é igual a 140 dividido por 4, x é igual a 35. Somando os valores, aqui dá 45, aqui dá 65 e aqui dá 90. Ok? E com isso, gente, a gente chega à nossa questão desafio. A questão desafio é a seguinte: um triângulo que possui os ângulos de 60, 100 e 20 é classificado quanto a seus ângulos da seguinte forma: retângulo, acutângulo, obtusângulo ou quadrado. Bem, tenho certeza que com isso que vocês viram na aula de hoje, vocês irão conseguir fazer essa atividade. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.
Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre triângulos, tá? Vamos falar da definição de triângulos, da classificação dos triângulos e também vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Espero que todos gostem e vamos lá. Bom, como eu já falei, o conteúdo abordado nessa aula vai ser a definição de triângulos, classificação de um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente começa a nossa aula mostrando algumas representações de triângulos. O primeiro que a gente tem aqui é uma estrutura que segura um telhado, né? E você vê que as madeiras estão dispostas, as amarrações em forma de triângulos, ok? Temos aqui um triângulo, temos outro triângulo, temos outro triângulo, temos outro triângulo. Se eu olhar lá para trás, para a profundidade da amarração, temos mais aqui, 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 aqui e vários outros. A segunda figura, né, a segunda fotografia, é uma pirâmide, é do Museu do Louvre, e é uma pirâmide onde as 4 faces da pirâmide é formada por um triângulo, uma pirâmide de base quadrangular, onde a sua face é triangular. E por último nós chegamos no triângulo, que é aquele mais que nos remete à nossa infância, né? Aquelas brincadeiras de férias, né? Que é o triângulo de bola de gude. Quem conhece, quem joga, com certeza já viu um triângulo como esse, ok? Então, a partir dessas representações de triângulos é que a gente vai começar a falar um pouco da classificação desses triângulos. Vamos lá. Bem, vamos lá falar das definições de triângulos. A definição formal de um triângulo é a seguinte: dados 3 pontos A, B e C não colineares, chamamos de triângulo a figura formada pelos 3 segmentos de reta AB, BC e CA. Vamos lá. Quem é AB? É esse segmento aqui. Quem é BC? É o segmento que liga B ao ponto C. E quem é CA? É o segmento que liga o ponto C ao ponto A, fechando assim o triângulo. Por que é importante essa coisa do não colineares? O que significa pontos colineares? Significa pontos na mesma linha. Se está na mesma linha, ele não vai formar nunca um triângulo, vai formar uma reta. Um triângulo não. Então um triângulo é formado por 3 pontos que não sejam colineares. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Um triângulo possui 3 ângulos, por isso que o nome é triângulo. 3 ângulos. Então, se nós temos um triângulo ABC, né, mesma figura que nós utilizamos anteriormente, esse A representa o ângulo do lado A, o B representa o ângulo do lado B e o C representa o ângulo do lado C. Quando eu somo esses 3 ângulos, obrigatoriamente a soma desses ângulos tem que ser 180 graus, ok? Então, se por exemplo, se um ângulo vale 35 e o outro vale 45, obrigatoriamente o outro tem que valer 100. Por quê? 45 mais 35, 80. 80 para chegar a 180, faltam 100. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Classificação dos triângulos. Todo triângulo pode ser classificado quanto aos seus lados, ou seja, dependendo das medidas de seus lados, ou quanto aos ângulos, ou seja, dependendo da medida dos seus ângulos. Então, o que significa? Significa dizer que eu posso classificar um triângulo ou pelos seus lados, pela medida dos seus lados, ou eu posso classificar um triângulo pelo tamanho do ângulo interno desse triângulo. Vamos ver como é que é essa classificação. Primeiro pelos lados e depois pelos respectivos ângulos. A primeira classificação de triângulo que a gente tem é o triângulo equilátero. O que significa equilátero? Significa equínime, igual, ou seja, cada lado tem que ter a mesma medida. Todos os lados têm que serem iguais. Só que a gente não utiliza muito esse termo igual na matemática, ainda mais na geometria, a gente utiliza o termo congruente. Então, um triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados congruentes.
O segundo triângulo que a gente tem é o triângulo isósceles, que a definição dele é: possui pelo menos dois lados congruentes. Por que pelo menos? Porque um triângulo equilátero também é uma representação de um triângulo isósceles. Okay? A diferença é que um triângulo isósceles ele só possui pelo menos dois lados congruentes. Para que seja equilátero, ele tem que possuir os três lados congruentes. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Ok? E o terceiro triângulo que a gente tem é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno não possui nenhum dos lados congruentes, ou seja, todos os lados, todas as medidas dos lados são diferentes. Tudo bem? Mais uma vez, três situações podem ocorrer quando observamos os ângulos de um triângulo. Ou todos eles são agudos, com ângulos menores que 90, ou um deles é obtuso, com um ângulo maior que 90, ou um deles é reto, com ângulo de medidas igual a 90 graus. Veja a classificação desses três casos. Bom, agora a gente vai definir os triângulos conforme não os seus lados, mas pelos seus ângulos internos. O primeiro caso que nós temos aqui é o triângulo retângulo, onde um dos ângulos é um ângulo reto. Ângulo reto, gente, é essa caixinha quadrada. Ainda que não tenha aquela indicação ali de 90 graus, se tiver aquela caixinha quadrada em algum triângulo, significa que ele é um ângulo reto, significa que ele é um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele é um triângulo retângulo. O acutângulo. Acutângulos são triângulos onde todos os ângulos internos são menores que 90 graus. E o obtusângulo é um triângulo onde um ângulo interno é maior que 90 graus. Ok? Então, retângulo possui um ângulo de 40 graus. Acutângulo, todos os ângulos internos são menores que 90 graus. E obtusângulo é onde um dos ângulos internos é maior que 90 graus. E agora a gente tem aqui um exercíciozinho para a gente treinar essa coisa da soma dos ângulos internos. Determine o valor de cada ângulo no triângulo abaixo. Então, eu tenho um triângulo ali, onde os ângulos internos são x mais 20, x mais 10 e 30. Facilita porque eu sei que a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, x mais 20 mais x mais 10 mais 30 é igual a 180. Como é que eu vou fazer? Vou separar x para um lado, o que não é x para o outro. 2x mais 60 é igual a 180. Passo 60 para o outro lado. 2x igual a 180 menos 60. X é igual a 120 dividido por 2, né? 180 menos 60. X igual a 20. Só que eu não quero o valor de x, eu quero o valor de cada ângulo. Então, no lugar do x, eu coloco 60. Então, ó, 60 mais 20. Esse valor aqui é 80 graus. X mais 10, 70 graus. E aqui eu não preciso fazer nada. Ó, somando dá 150, somando dá 180. Viu como é simples? O segundo aqui é a mesma coisa, a diferença é que os ângulos internos agora são x mais 10, x mais 30 e 2x. Porém, tudo isso somando tem que ser igual a 180. Verificando agora a soma dos ângulos, nós temos 4x mais 40 igual a 180, 4x igual a 180 menos 40, x igual a 140 dividido por 4, x é igual a 35. Somando os valores, aqui dá 45, aqui dá 65 e aqui dá 90. Ok? E com isso, gente, a gente chega à nossa questão desafio. A questão desafio é a seguinte: um triângulo que possui os ângulos de 60, 100 e 20 é classificado quanto aos seus ângulos da seguinte forma: retângulo, acutângulo, obtusângulo ou quadrado. Bem, tenho certeza que com isso que vocês viram na aula de hoje, vocês irão conseguir fazer essa atividade. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Nessa aula, nós iremos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu sou o professor Jonas Ricardo e estarei com vocês nessa aula. Ao final, eu estarei corrigindo a questão desafio deixada na aula anterior e estarei propondo um novo desafio para a próxima aula. Vamos lá? Bom, retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiramente, a gente tem que lembrar do conceito de retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não têm um ponto em comum. Elas não se encontram. O que seria, então, uma reta transversal? Uma reta transversal é uma reta que vai ter um ponto de encontro com essas retas paralelas, como está na figura. Bem, nós temos aqui duas retas paralelas, R e S, cortada por uma transversal T. Ao termos essa reta T cortando as duas retas R e S, que são paralelas entre si, nós formamos 8 ângulos, que são os ângulos A, E, A', E', I, U, I', U'. E a gente vai começar a entender um pouco o que são esses ângulos. Bom, nós temos aqui a nossa parte externa, temos aqui a nossa parte interna e temos aqui a nossa parte externa. Okay? Isso vai ser muito importante quando a gente começar a definir o que são cada um desses ângulos. Bom, aí nos é apresentado os ângulos que são chamados correspondentes. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida e estão localizados em posições iguais. Por exemplo, esse ângulo A aqui, ok? Ele tem uma reta, está cortado por uma transversal e ele está acima dessa reta R. Então, qual é o ângulo correspondente a ele? Tem que estar acima da reta S, cortada pela transversal, o I. Um outro exemplo aqui, o ângulo E. Ele está à esquerda do ângulo A. Se eu tiver um ângulo correspondente a ele, ele tem que estar à esquerda do ângulo I. Então, seria o U. Então, isso são ângulos correspondentes. E eu dou alguns exemplos aqui. O ângulo A e o ângulo I, como eu já tinha falado. O ângulo E e o ângulo U. Ok? Ângulos alternos. Os ângulos alternos eles podem ser internos ou externos. Ok? Para isso, no início, a gente definiu o que são lados externos e o que são lados internos dessas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos estão em lados opostos, podendo ser internos ou externos. O que são lados opostos? Nós temos aqui como exemplo o U e o E'. O U e o E'. Ele está na parte interna, ok? Então, eles são alternos internos. O ângulo A e o ângulo I'. Ó, o ângulo A está de um lado, está do lado direito, e o ângulo I' está do lado esquerdo. Mas eles estão na parte externa, então eles são alternos externos. Ângulos colaterais, lado, mesmo lado. Tá legal? Os ângulos colaterais estão no mesmo lado da reta que cortam duas paralelas, porém em cada uma das posições. Esses ângulos não são congruentes, porém a sua soma equivale a 180 graus. Alguns exemplos, ó. O ângulo E e o ângulo E' e o ângulo I. O ângulo E' e o ângulo I. Ele está abaixo da reta, então ele viria para cá para baixo, abaixo da reta. Então, ele seria o ângulo E e o ângulo I. Como é um ângulo de meia volta, então ele forma um ângulo de 180 graus. Eu poderia dizer que o ângulo E mais o ângulo I formam 180 graus. Outro exemplo, o ângulo A e o ângulo U'. O ângulo A e o ângulo U'. Um está acima da reta, então ele viria para cá, para o lugar do I, e o outro está abaixo da reta. Então, mesma coisa, ó, os dois somando formariam 180 graus. Ok? Tá, mas como é que é isso na prática? Vamos lá. Determine o valor de cada ângulo. Olha, agora
eu não tenho mais letras, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, e cada um desses ângulos me é apresentado por forma de uma equação, ok? Então, primeiro eu tenho que descobrir como é que esses ângulos eles se colocam. Bom, vamos lá. Eu tenho um ângulo aqui, 3x mais 20. Se eu quiser transportá-lo para baixo, ou pegar o x mais 60 e transportá-lo para cima, para ver se eles são alternos, se eles são internos, se eles são opostos pelos vértices, eu posso fazer. Então, ó, 3x mais 20, ele está acima da reta. Se ele vem para a parte de baixo, para a reta R, ele ficaria aqui. E aí, gente, a gente teria uma coisa chamada ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que são ângulos iguais, ângulos congruentes. Então, eu posso dizer que o x mais 60 é igual a 3x mais 20, porque são ângulos opostos pelos vértices. E agora eu vou fazer a operação algébrica. 60 menos 20, né? Passei o 20 para um lado, o x para o outro. 60 menos 20 dá 40, igual a 2x. Dividindo 40 por 2, x igual a 20. Só que eu não quero saber o valor de x, eu quero saber o valor do ângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em alguma das equações o valor de x pelo valor encontrado. Então, x mais 60, como x vale 20, 20 mais 60, cada ângulo é 80. E quer ver como são iguais os ângulos? Se eu substituir aqui, ó, x mais 20, 80. 3 vezes 20, 60, 60 mais 20, 80. Entendidos? Vamos a mais um exemplo. 2x menos 50 e x menos 10. Repare que o 2x menos 50 está acima da reta S. O x menos 10 está acima da reta S. Com isso, eu posso dizer que os ângulos são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais. Então, 2x menos 50 é igual a x menos 10. Vou passar x para um lado, vou passar o ângulo para o outro, ficando 2x menos x, 50, que era negativo, passou a positivo, menos 10. X igual a 40. Como eu não quero saber o valor de x, eu quero saber o valor do ângulo, eu substituo em uma das equações. X menos 10, né, como x é 40, x é igual a 30. O ângulo é igual a 30. Vamos ver se funciona aí em cima também. 2 vezes 40, 80. 80 menos 50 também é 30. Ok? Vamos lá, continuando. X mais 40 e 3x menos 50. Ó, mesma coisa, eu posso transportar para a parte de baixo e ele será oposto pelo vértice. Esse é um ângulo alterno externo, né? Eles estão alternados porque estão cada um de um lado da reta transversal e na parte externa. São ângulos alternos externos. X mais 40 igual a 3x menos 50. 40 mais 50 igual a 3x menos x. 90 igual a menos 2x. X igual a 45. Mais uma vez, como eu não quero saber o valor de x, eu quero saber o valor de cada ângulo, eu vou substituir na equação. X mais 40, como um x é 45, o ângulo então procurado é 85. Ok? Viu? É muito simples esse conceito. Nessa questão agora, a gente trabalha com fração. Vou mostrar para vocês que para muitos é uma dificuldade, mas é uma coisa bem simples. Então, nós temos x sobre 2 mais 5 é igual a x sobre 3 mais 10. Esses ângulos eu posso fazer isso porque eles estão cada um em um lado da reta transversal. E, estando cada um de um lado da reta transversal, eles são alternos internos, porque estão na parte interna das retas paralelas. Vou passar o que é x para um lado, que não é para o outro. X sobre 2 menos x sobre 3, 10 menos 5. E agora eu terei que fazer o MMC para resolver essa fração, né? Essa subtração de fração. Gente, vou fazer de uma maneira aqui, vocês já devem saber, quem não sabe vai aprender agora. Eu teria que fazer aqui o MMC, dividir o MMC por 2, por 3, pegar e multiplicar em cima, dá uma confusão ferrada. Quando a gente tem dois números onde os denominadores são diferentes, a gente pode fazer da seguinte maneira. O 3 que está embaixo o 3 que está embaixo
de uma das frações, eu multiplico cruzado com o outro. O 2 que está embaixo de uma das frações, eu multiplico com o outro, ficando da seguinte maneira. 3x menos 2x, né? Por quê? 3 vezes x dá 3x, 2 vezes x dá 2x. E por que aqui embaixo apareceu 6? Porque é o produto de 2 vezes 3, que seria, no caso, o nosso MMC. 10 menos 5 deu 5. Agora, como o MMC já está feito, as frações estão na o mesmo denominador, eu posso operar. Então, ficou 3x menos 2x, x sobre 6 igual a 5. O 6 está multiplicando, vou estar dividindo, passo para o outro lado multiplicando. X igual a 30. Como eu quero saber o valor do ângulo, eu substituo na equação. Qualquer uma das duas. X sobre 3 mais 10, 30 sobre 3 mais 10 é igual a... Você substituindo o valor de x em alguma das equações, você vai achar x igual a 20, ok? Bem, chegamos à questão desafio. A questão desafio é o seguinte: sabendo que o ângulo alfa é igual a x mais 50 e o ângulo beta é 3x mais 10, o valor de cada ângulo é igual a... Então, vocês vão ter que fazer aí e achar a resposta, ok?